Olá, gente! No vídeo de hoje nós vamos falar 7 condutas proibidas, 7 condutas vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor que acontecem corriqueiramente com a gente no nosso dia a dia. Então vem comigo, fica até o final do nosso vídeo que vai ser bem interessante. Meu nome é Nathan Luiz Frantes, sou advogado. No vídeo de hoje vamos falar a respeito de 7 condutas em que nós acabamos caindo corriqueiramente, diariamente, que são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Venda de automóvel com seguro, consumo de bebidas e alimentos no cinema, contratação de combos oferecidos pelas redes de telefonia, empresas de locação de espaço para evento e contratação de buffet nesse espaço, estabelecimento de ensino e a compra do material escolar na própria rede de ensino ou um local que eles indicam. Os bancos, eles não podem exigir a contratação de um seguro, a compra de eletrodomésticos com seguro, tá? E todas essas situações, essas 7 situações que eu acabei de mencionar, que nós vamos falar hoje, nós vamos orientar vocês ao que fazer se caso passar por essa situação em si, que todas elas que eu acabei de citar, todas elas são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é a lei que rege as relações consumeristas, as relações de consumo entre o vendedor e o consumidor é regido por essa lei, tá certo? A primeira questão é a venda de automóvel com seguro, com aquele seguro embutido, tá? Muitas vezes quando nós vamos comprar um automóvel tanto à vista quanto financiado através de um financiamento bancário, existem essa situação que as concessionárias e as instituições bancárias elas acabam incidindo, acabam colocando lá no contrato um seguro. Isso quer dizer o que? Isso configura o que? Isso configura uma venda casada. Todas essas situações que eu acabei de citar são situações consideradas vendas casadas pelo Código de Defesa do Consumidor e é uma situação abusiva e não pode ser feita pelo vendedor e a gente não pode aceitar isso, a não ser que nós queremos, né? Tá? Então, quando eu comprar um veículo, eu tenho a opção de escolher o veículo e o seguro ou só o veículo com o pagamento daquele valor. Eu não sou obrigado a aceitar a compra do veículo condicionada à contratação desse seguro. De outro lado, uma outra situação também que acontece corriqueiramente é a questão de consumo de bebidas e alimentos no cinema. Todas as redes de cinema, elas possuem a sua loja que vende ali a pipoca, vende o refrigerante, vende todos esses alimentos para consumir dentro do cinema, tá? E muitas vezes existe aquela placa no cinema que é proibido o consumo externo, comprar de outra loja para consumir dentro do cinema. Isso também é uma prática e é uma venda casada é uma prática abusiva. Por quê? O cinema ele não pode me condicionar a assistir o filme a comprar na sua rede. Eu posso comprar em qualquer outra rede, em outra loja, em outro estabelecimento, às vezes trazer esses alimentos do próprio mercado, tá? E assistir o filme. O cinema ele não pode vedar a gente assistir o filme, condicionar a gente assistir o filme a comprar diretamente na sua loja. Outra situação também que é campeã de reclamação é as redes de telefonia, os ditos combos. O combo em si, tá? Ele é possível que as redes de telefonia elas ofertem isso para os consumidores, para a gente que é consumidor desse serviço de telefonia. Só que a rede de telefonia ela tem que nominar e colocar qual o valor de cada item. O valor da internet, o valor do telefone, o valor ali dos canais de televisão, ela precisa colocar todos esses valores. E eu não sou obrigado a contratar um serviço de internet, sendo que eu só quero o canal de televisão. Eu não sou obrigado a contratar. Eu posso só contratar o canal de televisão, ou só a internet, ou só o telefone. Eu não sou obrigado a contratar esse combo. A rede de telefonia ela tem que ofertar esses serviços de forma separada e, claro, com o mesmo valor ali ofertado.
tá certo? Outra situação é a questão das empresas que alugam um espaço para realizar um evento. Muitas situações, muitas empresas, elas acabam condicionando a locação desse local, a contratação do buffet deles, a contratação da equipe de garçom deles. Isso também é uma prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, porque caracteriza, claro, a venda casada. Eu não sou obrigado a contratar o serviço daquela empresa, daquela pessoa que está alocando aquele imóvel, se eu não quiser, tá? E é claro, se eu contratar, essa pessoa ela tem que discricionar, botar de forma detalhada qual que é o valor do aluguel, qual que é o valor do garçom, qual que é o valor do buffet. Ela precisa colocar isso discricionário de forma bem detalhada, valor a valor, para o consumidor, para a pessoa que está alocando aquele local, saber se é viável, se não é viável. E claro, também não é obrigado a contratar esses serviços que nem se fosse um combo igual o da telefonia. Tá certo? A gente não é obrigado a fazer nada em virtude de lei. A única situação que é possível a gente ser obrigado a fazer é quando uma lei determina, tá certo? E outra situação também é o estabelecimento de ensino, a compra de material escolar. Isso é uma situação que está acontecendo em algumas instituições de ensino, tá? Elas obrigando aos alunos a comprarem material escolar dentro da situação de ensino ou em um determinado local. Isso também é uma situação vedada, tá? Pelo Código de Defesa do Consumidor, é uma venda casada. A gente não é obrigado a comprar o material escolar à escolha da própria instituição, tá? Outra situação também que é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor é o banco exigir a contratação de um seguro, ou em contrato de financiamento, por exemplo, o financiamento de carro, que nem nós já citamos, ou em contratos de cartão de crédito, um cartão de crédito ali, um consignado. A gente não é obrigado a contratar esse seguro, que esse seguro é o quê? Ele é um seguro que ele tem uma previsão de algumas situações, por exemplo, de morte, às vezes quita o financiamento, ou a pessoa ele ficou inválida, paga algumas parcelas, tem essas situações. Nós, como consumidores, não somos obrigados a contratar esse serviço, tá certo? O banco ele é vedado, ele não pode obrigar a gente a contratar esse serviço. Outra situação também é a compra de eletrodomésticos, a contratação daquele seguro, garantia estendida. Por lei, nós consumidores, nós temos em bens duráveis, nós temos o prazo de 3 meses de garantia por lei. O vendedor em si, a empresa que vende o produto, se ela não falar nada a respeito da garantia, o prazo é 90 dias, é 3 meses. Ou, se caso eles colocarem um prazo de 1 ano, por exemplo, nesse prazo de 12 meses seriam em tese 3 meses por lei, e os outros 9 meses é o prazo que a instituição que está vendendo o produto está dando de garantia estendida a cargo deles, a critério deles. Ou seja, se caso o produto der um problema nesse prazo de 12 meses, eles serão obrigados a resolver e a consertar, inclusive também, se caso eles não consertarem no prazo de 30 dias, eles devem trocar o produto ou devolver o valor ou abater o preço. É isso que o Código de Defesa do Consumidor fala, tá certo? Beleza, eu passei por alguma dessas situações, o que eu devo fazer, tá? Primeiro, um processo, pensando lá na frente, um processo judicial, ele sempre tramita, a gente sempre precisa o quê? Provas. Provas do que aconteceu, provas dessa venda casada, dessas situações, a nota fiscal, gravação, conversa de WhatsApp, tá? Reclamação no saque, a nota fiscal que nem eu falei, o extrato do cartão de crédito, todas essas situações, o contrato de financiamento, todas essas situações servem e servirão para ser utilizadas como provas a seu favor, a favor do consumidor, tá? Para comprovar aquela venda casada. Outra situação também que é bem interessante, de pronto com esses documentos nas mãos, era interessante realizar uma reclamação junto ao site do consumidor.gov. Por exemplo, essas situações de seguro de banco.
A grande maioria delas já são resolvidas de forma administrativa, não é necessário a contratação de um advogado ou ir até a Defensoria Pública para propor uma ação judicial para reaver esse valor. É só ir até o site do consumidor.gov, vou deixar aqui na tela, tá? Fazer a reclamação, informar que tem um seguro que foi contratado que não queria contratar ou não sabia dessa informação, quer o dinheiro de volta, e a grande maioria das instituições bancárias elas acabam devolvendo ali de forma administrativa e conseguem resolver sem ter uma ação judicial. Nas outras situações é a mesma coisa, a mesma orientação em fazer uma reclamação junto ao site do consumidor.gov, pedir a restituição, a devolução desse dinheiro. Se por um acaso não for resolvido, é necessário propor uma ação contra a instituição, contra o vendedor, contra a empresa que vendeu esse produto aí com a venda casada, contra a empresa de telefonia, contra essas situações para resolver esse tipo de situação. E com certeza no processo judicial vai ser declarado que é uma venda casada, que é uma venda ilícita e vai excluir aquela situação que foi agregada de forma indevida. Tá certo, pessoal? Então é isso aí para o nosso vídeo de hoje. Caso vocês tenham gostado, eu peço que vocês curtam o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho também para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. E é isso aí, até o próximo vídeo.